Eu sou Danilo Marcelino. Nelson Aerts, estamos na quadra com o Silvio Bastos. Bom, hoje aqui, voltando para a playlist dos encontros, um encontro que acho que já aconteceu há um tempinho, dois caras que eu conheço desde que eu me entendo por gente dentro de uma quadra de tênis. Nelson Aerts, Danilo Marcelino, bem-vindos para contar a história do encontro de vocês. Olá, Silvio, boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado, Silvio, prazer estar aqui com você. Ai, dificuldade, hein? Necão, obrigado por você estar aqui. Eu sei o quanto você gosta de aparecer, gosta de falar em público, mas vamos começar falando um pouquinho. Danilo, como é que você começa a jogar tênis? Lá atrás na história, lá na Bahia. Comecei bem lá atrás. Na realidade não foi nem na Bahia. Eu, antes de jogar tênis, eu fazia natação, né? Aí eu jogava tênis, brincadeira. Comecei a jogar tênis em Recife, porque minha história, meu pai era bancário, então eu morei em vários lugares do Nordeste. Comecei em Recife, depois em Recife fui para Maceió, e depois de Maceió que eu fui para Salvador. Um dia resolvi parar de nadar, que eu não aguentava mais contar azulejo. E aí meu pai falou assim, então... Mas eu fazia natação mesmo, treinava 3, 4 horas por dia, até 12 anos. Meu pai falou assim, escolhe outro esporte. Aí eu falei, vou jogar tênis. Aí comecei a jogar tênis. No Baiano, isso? Comecei a jogar na associação, com o Evaldo Silva, o famoso Tchê. O Pedro também era professor da gente lá. E eu até brinco hoje com amigos hoje, o Marcos Tourinho, que hoje é da turma nossa de São Paulo, que eu subia só a ladeira para encher os Mauricinho do Baiano de porrada. Aquela ladeira e é uma maternidade que tinha ali na frente, né? Um hospital. Era um hospital português. Que a gente jogava ali, tinha aquele hospital na frente ali. É o antigo Baiano. Hoje o Baiano mudou muito, ali em cima nem existe, o Baiano é só lá embaixo. Porque antigamente naquela época só tinha a esquadra de cima, né? Aí não tinha nem elevador, né? Você tinha que descer. Mas agora a gente foi ali em Salvador que eu realmente comecei a jogar, viajar, gostei dessa história de viajar, jogar torneio, foi juvenil, matava aula. E eu sempre gostei mais de esporte de olhar no olho, né? Natação era um esporte muito solitário. Por isso que eu brincava cansado, ficava contando azulejo. E aí depois dos 16 para 17 anos, estava terminando o colégio, vim para São Paulo, fiquei um ano em São Paulo, foi quando eu me mudei. Comecei a jogar meu primeiro torneio profissional, o segundo brincando, foi aquele famoso torneio de Taparica, que deu 1 milhão de lock loser. Então eu joguei o quali, ganhei do Luiz Miller. Perdi um jogo duríssimo pro Chapecó, 6-4 na nega. Luiz Miller é o gaúcho. Luiz Miller. E aí entrei, foi justamente o ano que eu me mudei para a Alemanha. No ano seguinte, isso foi em novembro, em abril eu iria para a Alemanha. E ajudou muito, porque eu entrei de lock loser, ganhei do Gabriel Matos, que tinha classificado, e perdi pro Givaldo e marquei 7 pontos na ATP, ranking. Então caiu com uma luva. E naquela época a primeira rodada dava ponto ainda, né? E essa eu ganhei uma rodada. Se você ganha, você somou mais ainda, né? Então, ir para a Europa, se mudar para a Europa, já com o ranking da ATP tudo, ajudou muito começar, ajudou muito. E Neco, você, interior do Rio Grande do Sul, tênis. Uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul, cidade ali com 70 mil habitantes, no qual acho que lá o importante era o valor, né, do esporte que ele tinha ali, referente aos pais. E a cidade vivia muito a parte da educação e esporte. Minha família sempre foi de esportistas ali. Eu tenho 3 irmãos mais velhos, né, o tênis era o esporte principal ali da família. E, na realidade, eu tinha uma professora muito interessante ali que ensinava muitos valores ali através do esporte, foco, resiliência, competitividade ali. Aí foi muito, vamos dizer, na minha vida ali o tênis, a importância ali de ensinar ali, né, coisas boas ali desde o início ali, porque eu tinha muita energia, né? Até hoje tenho um pouco de energia excedente assim, então o esporte me ajuda a focar ali e gastar, vamos dizer, energia em boas coisas. E no juvenil vocês tiveram uma trajetória bem diferente, né? Porque você praticamente não ganhava nada até 16 e você ganhava tudo desde os 12. É mais ou menos isso? Eu comecei a jogar tênis mais tarde, realmente tive muito pouco resultado. Meu melhor resultado já foi no final do juvenil, já quando eu estava mudando para a Alemanha, que eu fui a semifinal de um Brasileirão, com 16 anos, depois com 18 anos fui a semifinal no Banana Ball. O Banana Ball foi no Sírio, e foi justamente um mês depois quando eu me mudei para a Alemanha. E né, que você no juvenil ganha bastante, né? Eu ganhava bastante, eu era bem competitivo.
Então eu gostava ali de um jogador muito paciente ali, né? Que tinha bastante físico ali, resiliência. Só contextualizando aqui, o primeiro brasileiro que eu jogo, né, Porto Alegre, 75, Leopoldina Juvenil, na verdade foi em todos os clubes de Porto Alegre, você ganha, né? Esse mesmo brasileiro que eu jogo pela primeira vez, você já estava ganhando os brasileiros. E eu lembro muito bem, né? Você joga naquela quadra primeira ali do lado da piscina, né? A final com o Juca, e paciência acho que era teu nome, né? Porque você não tinha pressa nenhuma do ponto acabar. E como mudou o jogo dele depois, né? E aí ele vira, bom, enfim, isso a gente vai falar mais pra frente. Mas você tinha ali o tempo que fosse necessário, você estava ali e ia ficando, né? Na verdade eu tinha que ficar, né? Porque eu não tinha muitos golpes, assim, né? Então eu era muito desenvolvido na parte de potência e, né, de golpes ali. Então você tem que, né, aquele que é competitivo tem que achar uma forma de como permanecer ali no jogo e tentar ver que forma se ganha, né? Então, mas eu acho que o importante na nossa época ali, né, que você tem uma diferença enorme minha de idade, né, que são 2 dias. Na verdade, eu acho que a gente tinha um grupo muito grande de bons jogadores, né, muito. Na minha época eu me lembro ali que a gente tinha eu diria uns 12 a 18, assim, que depois de uma rodada a gente não sabia se ia ganhar ou perder, né? E você pega esses 12, de 12 a 15, todos jogaram tênis. Eu não joguei, eu tenho total consciência que eu não joguei. Você era muito competitivo. Sim, mas eu estou falando, por exemplo, esses 12 a 15 que você tem aí, foram caras que chegaram, sei lá, 200, 300, 400 da ATP. Fora uns que foram top 100. Né? Então, era um grupo ali que veio do Circuito Sul-América, que foi jogando, viajando, e que você pega 15 caras que chegaram muito perto do 100 e muitos entraram no top 100. Em alguns momentos, saíram. Então, era um grupo muito forte. Foi um grupo muito forte que eu acho que veio muito em função do que o Circuito Sul-América preparou a gente, ou nos colocou. Era muito legal, né, o formato deles. Interessante, Silvio, nesse intervalozinho bem pequenininho entre Bahia e Europa, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, em São Paulo. E aí eu lembro que eu fui fazer teste no Pinheiros, para entrar de militante. Né? E o Red Pro lá era o Givaldo Barbosa. Eu fui jogar com ele levou bater uma bola comigo, batemos 15 minutinhos. O Pinheiros tinha uma equipe competitiva grande na época. O Cidinho trabalhava lá também? Cidinho, eu treinei muito com o Cidinho. E tinha uma equipe competitiva, o Alejandro Stevens, o Zé Mauro Vacefira, tinha uma equipe super competitiva naquela época, o Pinheiros. E aí o Givaldo bateu 15 minutos, chegou para mim e falou: Danilo, igual você, eu tenho um monte aqui. Só vou deixar você entrar porque você é baiano. Senão você não entraria. O Givaldo é uma figura, né? É uma figuraça. E aí você entra na equipe de competição. Aí eu fiquei no Pinheiros de militante, eu precisava de um lugar para jogar em São Paulo. Pois é, só que só traduzindo, né? No Rio ninguém sabe o que é militante. É o sócio-atleta. Sócio-atleta, né? O sócio-atleta. São Paulo tem um militante, mas no Brasil é mais o sócio-atleta. Que era uma maneira de você poder, sem se tornar sócio do clube, poder estar representando, treinando, usando o clube como local para você. O Pinheiros era tremendo, como é até hoje, um clube espetacular. Naquela época era extremamente competitivo. E eu precisava de um lugar para treinar, pessoas para treinar. E foi uma fase maravilhosa essa aí. E no juvenil você fica o tempo, eu não lembro disso, você fica o tempo inteiro no Rio Grande do Sul. Eu fico. Mas sai de Cachoeira, vai para Porto Alegre. Eu vou com 13 anos para Porto Alegre, né? A convite da Sojipa lá. Aquela coisa, né? Tinha um sonho, né, de estar mais perto de um alto rendimento ali. Então fui para lá que meus irmãos estudavam medicina. Uma decisão complexa, assim, né? Porque eu tinha uma vida mais tranquila em Cachoeira, né? A distância era de 1 quadra da escola, eu saía dentro do pátio e dava de cara nas quadras de tênis. Depois você tem que acordar 2 horas antes para pegar o ônibus, bicicleta, vida normal, né? Do dia a dia de grandes cidades, eu não estava acostumado, demorou uns 6 meses para. Mas ao mesmo tempo isso me ajudou muito a puxar o jogo para cima, né? Tive uma equipe muito boa ali com Marcos Ocevari, Clay, Ney Kessler. Foi campeão do mundo, né, esse time? Foi campeão do mundo. Então eu participava, né, daquele momento ali de grandes jogadores ali, né, amigos e ídolos, assim. 1 ano depois o Alexandre Ocevar, né, que é grande amigo nosso também. E da mesma geração, né? Da mesma geração, veio de Juí, né? Então nós éramos os jovens ali que éramos puxados, né, por essa equipe que nos ajudou muito, né, no desenvolvimento nosso. Para fechar esse ciclo ali, aí você vai para a Europa e a ideia, o sonho da Europa é ser profissional, é jogar ATP. Como é que começa? Você vai, como você falou, você tinha conseguido lá a lista enorme de Lucky Loser, acaba entrando, ganha um jogo do Gabriel Matos, e aí você vai para a Europa com 7 pontos, indo morar na Alemanha.
Como é que funciona? Como é que essa chegada na Alemanha é complicado para um menino que sai da Bahia, vira sócio-atleta em São Paulo e de repente está na Alemanha? E aí você contou a história, né, que você chega exatamente na época da queda do Muro de Berlim. Enfim, como é que foi isso tudo? Foi um pouco antes da queda do Muro de Berlim, né? Eu nem lembro qual foi, 99, acho que caiu, 90, eu não lembro quando foi, mas enfim. Mas esse ano que eu fui para a Alemanha, eu fui para a Alemanha primeiro porque meus pais não tinham condições financeira de me bancar, eu tenista, e eu estava naquela fase do que eu ia fazer da vida, e apareceu uma oportunidade de eu ir para a Alemanha defender um clube jogando interclubes, o famoso interclubes na Alemanha que tem. E o mais interessante, uma família me adotou. É uma família alemã, uma família muito querida. E eu fui para a Europa com passagem só de ida esse primeiro ano. Meu pai comprou passagem só de ida, até com medo de eu voltar, daquele pânico. Desistir e voltar. Daquele pânico, tudo bem. Meu pai preocupado e falou, vamos para lá, aprender alemão, a língua. E dali eu virei o que... A família me adotou, o clube também, financeiramente, passou a bancar algumas viagens para mim. Eu ainda era último ano juvenil. E eu lembro que foi esse ano, quando eu ia jogar os circuitos satélites, né, apareceu muita oportunidade de bolsa para os Estados Unidos. Naquela época existia muito isso, né? As faculdades americanas ofereciam bolsa e teve uma época até que eu balancei, porque você ia jogar o satélite, tomava primeira rodada, outra primeira rodada, então eu falei, putz, será que eu faço da vida? Vou jogar, não vou mesmo com o ponto da ATP? Mas aí fui insistindo nesse ponto. E foi quando, nesse primeiro ano, abriu aí, eu assistindo, eu cruzei no torneio de Hamburgo, famoso, o Neco já lá jogando. Você já conhecia? Conheci ele de vista, sim. E você mais novo, meio que tipo ele mais velho, nem olhava você, né? Fui juiz de linha no torneio dele, quando o Brasileiro 19-21, quando foi em Salvador. Eu vi o Cássio Mota jogando, o Kimaí jogando dupla, a famosa dupla Cássio e Kimaí, que fizeram o Masters e tudo mais. E eu lá de longe, né? E aí começou, foi um processo naturalmente que veio. E eu ficava lá o verão inteiro na Europa e vinha, quando era inverno lá, vinha para o Brasil no final do ano, ficava 1, 2 meses aqui. Né? Aquele ano tinha um circuito Ford de tênis, de challenge, aqueles challenge tudo, mas duríssimo. Eu lembro que esse primeiro ano que eu voltei da Europa, eu fui jogar o Qualify de Belo Horizonte da Copa Ford de tênis, eu peguei o ônibus à noite de São Paulo, viajei a noite inteira, cheguei de manhã, assinei, não entrei e voltei no ônibus de volta, ou seja, nem fiz nada, 2 anos de... Essa é a dificuldade da vida do tenista, né? Hoje a gente olha assim os meninos, tudo muito fácil, né? Mas o passado também era difícil, viu? Bastante. E você, né, como é que entra? Como é que você sai do juvenil para o profissional? Você ainda tem um college no meio, né? Na realidade, assim, acho que, como o Danilo falou, a gente sempre tem pessoas que ajudam a gente, né? Então, eu tive um amigo meu, grande amigo, que depois ficou meu treinador, o Carlos Balbinotti, né, que sempre via essa parte acadêmica, né, com uma grande importância ali, como nossas famílias sempre veem isso. E aí o desenvolvimento do tênis, né? Então, o sonho, né, que todos nós temos ali de poder jogar profissional, né, ou ser um dos melhores do mundo aí. Mas eu não tinha a mínima ideia o que era isso, nenhuma ideia, não é sonhar. E aí você vai vendo um pouco ali a realidade, né, do que é a competição, assim. Aí a gente acabou, o Carlos, o Balbinotti já começava a me ajudar ali a treinar. Aí nós fomos para os Estados Unidos, lá buscar bolsa de estudo. Só que chegamos na hora errada, né, não tinha quem nos ajudasse, etc. Mas aí sempre com um pouco de sorte ali, e onde, né, você busca as coisas, nós conseguimos uma pessoa que até era o pai do Vitas Gerulaitis, que viu a gente jogando ali, jogando um torneio, ele gostou muito da gente, ele disse, pô, vocês jogam bem tênis, né? O que vocês querem? Aonde isso? Onde vocês estavam? Em Nova York, lá no Flash Meadow, lá que ele tomava conta Tava jogando um torneio, ele viu jogando, pô, vocês jogam bem, né? Aí o que vocês querem? Eu falei, a gente gostaria de jogar profissional, mas não temos a mínima ideia o que é isso e tal. Mas gostaríamos de ir para a universidade, né? Como é que funciona? Ele falou, pô, mas está em cima da hora, não sei o quê. Aí ele ligou para uns amigos e ele, dentro do tamanho dele, né, e podendo endossar qualquer um ali que todo mundo acreditava, ele conseguiu 2 universidades para a gente. Né? Uma na Louisiana, que eu fui, outra no Mississippi, né, que o Balbinotti foi. Conseguimos aí bolsa, no qual as universidades eram muito boas, né? Na parte de equipe, muito boas. A minha era impressionante.
E aquilo ali me ajudou muito, assim, primeiro. Eu fui para lá, para um lugar onde é que tinha alguns jogadores que tinham o mesmo sonho que eu, jogavam igual ao meu nível, né? Até um pouco melhor ou pior, mas tinham o mesmo sonho. Então, além da gente competir ali, tinha os compromissos, né, acadêmicos na universidade. E no verão, nos verões ali, a gente podia competir ali, né, e jogar torneios profissionais ali. Na minha época lá era o Greg Holmes, o David Pate, Scott Davis, um monte de cara que eram meus rivais. Depois no verão a gente jogava junto, né, e ali alguns deles iam classificando, ganhavam convites nos torneios, ganhavam etapas ali, ganhavam coisa. Mas eu ganho dele, eu jogo com ele, deixa eu... Então ali, eu acho que ali a universidade, assim, se for olhar, até hoje, eu acho que vale a pena muito, assim, o jovem, né, seja, a gente vê até um dos grandes nomes aqui do tênis nacionais, aqui no momento, né, que é o João Fonseca, né, ele é número 1 do mundo, acho que não, a gente nunca teve no número 1 do mundo, assim, terminando o ano, né, virando além de campeão de Grand Slam, a gente já teve, mas eu acho que o equilíbrio e a maturidade dele, né, de pelo menos olhar assim, né, no curto prazo, né, de poder ir para a universidade, baixar um pouco a pressão, ter ali uns 4, 5 meses, né, de poder jogar torneios profissionais. Eu acho que essa maturidade dele, do treinador e da família, né, coisas que a gente não tinha, porque a gente era muito mais sozinho ali, isso aí vai dar para ele um equilíbrio, né, e as universidades, elas estão prontas para isso, né, elas estão ali para ajudar você a se desenvolver como ser humano e como, claro, ser o melhor jogador do mundo ou o melhor jogador universitário. Então o que me ajudou muito foi esse trampolim universitário ali, eu tenho certeza que me ajudou, né, a ir e depois fazer o teste ali, fazer o risco de jogar profissional e que eu pude ter uma carreira, né, bem longeva. Bom, a gente tem tempo aqui, né? Daria para ficar falando e a gente vai embora, enfim. Mas vamos fechar a parte 1, né, com essa história em que vocês ainda meio que jogavam um contra o outro, né? E a gente vai voltar na parte 2 para falar exatamente do momento que vocês fecham a carreira de vocês e viram o que vocês viraram, se tornaram, enfim. E é por isso que a ideia é tentar trazer o encontro de vocês. Como é que ele acontece, como é que ele se formaliza e se transforma no que vocês se tornaram hoje. Pessoal, Danilo, Neco, fechando hoje a parte 1. A gente vai voltar com eles na semana que vem para contar o momento deles a partir da hora que eles se aposentam e vem vivendo até agora. Valeu, tchau, tchau.